A grande maioria dos jornalistas, especialmente no Brasil, é uma vergonha. Não só por conta da falta de qualidade do jornalismo praticado, que desenvolve notícias falsas, notícias deturpadas, notícias que levam a pessoa a ter um determinado entendimento diferentemente da realidade, enfim, tantas e tantas coisas que realmente negativam a qualidade do jornalismo do Brasil. E uma das coisas que vem sendo expostas ultimamente é a hipocrisia. Lamentavelmente, mais um caso de hipocrisia foi revelado, agora com um triste episódio onde envolveu o nome do jornalista Alexandre Garcia. Foi vazado um áudio onde a Juliana Morrone, também jornalista, conversava com o Camarote, ambos colegas do Alexandre Garcia. E ali ele sofreu alguns ataques, inclusive sendo chamado de velho gagá. Eu vou trazer isso para vocês no final do vídeo. Antes, eu peço para que vocês dêem uma olhadinha aí na sineta, na inscrição. Fique à vontade para comentar e compartilhar o vídeo. Vamos continuar nessa luta, meus amigos. É muito importante. Como humanidade, eu acho que nós estamos fadados ao fracasso. Mas como humanos, a gente não pode jamais desistir de lutar. E é por isso que eu estou aqui fazendo o meu papel, tendo esse canal que tratamos de política, defendemos o nosso governante, o nosso presidente, porque ele é a única pessoa que se apareceu aqui no país que realmente tem preocupação com o povo. E vamos falar sobre ele então. Hoje, nos últimos dias, ele sofreu aí uma situação inusitada. O MBL pediu o impeachment de Bolsonaro por conta de um churrasco. Gente, eu não sei realmente qual que é o tipo de reação que eu tenho. Às vezes eu rio, às vezes bravejo, mas é patético demais. Agora, o problema desse tipo de ação é que tem muita gente que cai nessa conversa. Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas, não se interessam por política. Então ela escuta um negócio aqui, lê um negócio ali, lê uma manchete ali, nem se dá o trabalho de ver o corpo da matéria e acaba acreditando nesse tipo de patifaria que fazem no país. Bom, hoje o que realmente aconteceu de fato foram duas questões. Foi entregue o vídeo que o Sérgio Moro disse que teria grandes revelações na reunião com os ministros e o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. E também o Bolsonaro teve que entregar o seu exame, o seu teste, se ele tem ou não tem o vírus chinês, meu amigo. Olha que absurdo. Se não entregasse, iam pedir o impeachment, porque ele não entregou o exame dele. Porque ele é presidente da República. Mas, sobretudo, ele é um humano e não pode ter essa privacidade exposta, invadida da forma que faz. Então, todos os caminhos, todas as portas que a oposição observar que pode invadir para, de alguma forma, desgastar, ainda que seja pouco, ainda que seja patético esse desgaste, eles vão fazer isso. Eu acho que eles usam com muito afinco aquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque os ataques, muitas vezes vis, fortes, truculentos, mas por muitas vezes patéticos, que acabam, para uma pessoa que tem um pingo de inteligência, analisa a situação e vê que acaba depondo contra os próprios atacantes. Mas com relação ao vídeo, meus amigos, é muito importante a gente lembrar que o Sérgio Moro disse, antes do vídeo apresentado, que Bolsonaro não praticou nenhum crime. E agora, com o vídeo divulgado, ele vem ao Twitter e escreve coisas desse tipo. Então estamos aqui no perfil do Twitter do Sérgio Moro e ele tweetou o seguinte: o acesso ao vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril confirma o conteúdo do meu depoimento em relação à interferência na Polícia Federal, motivo pelo qual deixei o governo. Defendo respeitosamente a divulgação do vídeo, de preferência na íntegra, para que os fatos sejam confirmados. Bom, é importante lembrar, como eu falei, que ele disse que não houve crime algum por parte do Bolsonaro, né? Agora, a pergunta que fica é a seguinte:
Por que Sérgio Moro faz tanta questão que todo o vídeo seja divulgado? Por que ser divulgado? Por que ser divulgado e por que ser divulgado todo? Será que não há por trás dessa manobra uma intenção de vazar alguma informação privada, sigilosa do governo? Será que não há uma inversão de valores aí, meus amigos? Esse tipo de reunião, de vídeo, não poderia chegar às mãos de quem quer que seja. É segurança nacional. Mas mesmo assim, como a gente sabe, né, Bolsonaro está num jogo no qual ele não é o detentor das regras. Ele é detentor de um espaço, é o detentor de uma cadeira, de um poder, dividido em 3 poderes a nação. E ele hoje quase não manda. Pois bem, outra coisa que é muito importante é que, segundo informações que circularam na imprensa, quando o Bolsonaro fez essa reunião ministerial, ele apertou o Sérgio Moro, porque disse que o Sérgio Moro não se manifestava quando o governo sofria ataques e que ele temia pela sua segurança. E disse que trocaria a chefia da Polícia Federal, nem que para isso teria que trocar o ministro. Segundo informações que circularam na mídia, neste momento o Sérgio Moro simplesmente em silêncio se levantou e saiu da reunião. Isso é de uma tremenda insubordinação, assim como foi patético e desrespeitoso o ato dele pedir demissão ao vivo, para o público, para a Globo, ao invés de pedir para o seu chefe. Afinal, foi com ele que ele foi tratado a sua nomeação para o Ministério da Justiça. Então, mais me parece um caso de alguém que ficou mordido numa reunião por ter sido chamado a atenção, haja vista que em toda a tua carreira nunca isso talvez não tenha acontecido de ser chamado a atenção de alguém, não ter tido chefes ou alguma coisa do gênero, não soube lidar, levantou da reunião depois de ser chamado a atenção e aí cria uma narrativa, uma situação para tentar desgastar o governante maior, o seu chefe, o presidente da República. E aí, meus amigos, eu pergunto para vocês o seguinte: para um cara como o Bolsonaro, que ocupa a cadeira da presidência da República, que sofreu a tentativa de assassinato pelo Adélio Bispo, e tem na sua Polícia Federal, que deveria ser o seu porto seguro, e vê o chefe da Polícia Federal dizendo que o Adélio Bispo é um incapaz, que ele agiu sozinho e que dane-se os advogados dele, dane-se quem pagou os advogados. Quando ele tem essa situação, meus amigos, é óbvio que o Bolsonaro vai ter medo por ele, pela própria família, pelos amigos. Então circula na internet que ele mencionou isso. Não, eu quero proteger a minha família, os meus amigos. Ele, pelo menos até agora, eu não vi ele confirmando esta fala. Mas se ele disse isso, se ele falou com essas palavras, eu pergunto para você, qual é o problema, meus amigos? Se eu fosse o presidente da República no lugar dele, eu gostaria sim de proteger os meus familiares e meus amigos mais próximos, uma vez que no caso do Bolsonaro eu sofri uma tentativa de assassinato e a Polícia Federal não foi atrás dos mandantes do crime. Normal, não vejo nada de mais nisso. Agora, para finalizar esse caso dessa reunião ministerial, Sérgio Moro foi claro que Bolsonaro não praticou nenhum crime. O até então chefe da Polícia Federal, Valeixo, também disse que Bolsonaro em nenhuma oportunidade interviu na polícia. Quando você faz uma troca de chefia, é uma coisa, é uma opção estratégica. Agora, não pediu acessos a investigações sigilosas, não pediu para parar nenhum processo, nada disso. E a mídia vai bater forte nisso, e é por isso que eu peço para você, meu querido, pega esse vídeo, pelo menos essa explicação que eu estou dando, e compartilha para o máximo de pessoas possível. Tem gente que escuta o que a mídia está falando o seguinte: a mídia diz
que Bolsonaro quis proteger os seus familiares. E acha que isso é um absurdo. Não é um absurdo, é uma ordem natural das coisas, meus amigos. Eu protegeria, vocês protegeriam. Ponham a mão na consciência, não há nada de mais nisso, especialmente quando você soma a essa situação o fato do próprio Valeixo, do próprio Sérgio Moro dizerem que o Bolsonaro não praticou crime algum. Simples assim. Eu confesso para vocês, meus amigos, que eu ando muito cansado com relação à situação que nós vivemos aqui no Brasil, esses momentos tensos. Eu continuo apoiando o presidente, meus amigos, porque se eu que estou aqui fazendo videozinho, lendo matéria, apoiando o presidente que seja, a gente se desgasta, imagina a valentia que esse homem deve ter para poder enfrentar todos os dias esse bando de canalhas que o atacam. Isso depois de sofrer uma facada no bucho. Então nós temos que tirar o chapéu mesmo, meus amigos. Temos que tirar o chapéu. Aliás, eu pergunto para vocês, Bolsonaro está envolvido em algum escândalo de corrupção, desvio de dinheiro, alguma coisa do gênero? Hã? Anda apertando mão de ditadores? Hã? De genocidas dessas repúblicas comunistas? Anda? E tem gente que diz que tem a coragem, a pachorra de chamá-lo de traidor. Com tantas coisas que aconteceram no Brasil, e essas besteiras vêm à tona aí, e o povo ainda falando besteira. Isso também, meus amigos, é o retrato do nosso jornalismo, tá? Eu vou passar para vocês aqui um áudio, que é o do Alexandre Garcia. Na verdade, o áudio da Juliana Morrone, conversando com seu colega e detonando Alexandre Garcia. Olha só. Ontem ele escreveu assim, quer ver? Escreveu no Twitter. Cadê? Caramba! Ele escreveu assim: com Regina Duarte, a CNN, que poderia ser alternativa, mostrou que é apenas uma igual do mesmo. O cara trabalhou aqui durante que é isso? A montoeira de dinheiro que esse homem recebeu dessa Globo, microfone dourado, festinha, foi diretor daqui a vida inteira, e aí sai cagando regra. Ele que fez isso aqui, ele era diretor, anos. Eu tô ouvindo bem. Nossa, eu sou revoltada, sabia? Ah não, é chato mesmo. Muito chato. Eu fico pensando assim, se não tá gaga, entendeu? Pode ser, tipo Regina Duarte, né? Mas eu acho que ninguém sabe o que é. Assim, faturar agora. Porque ele tá ganhando seguidores, esses radicais que assistem. Com seguidor? O tipo que tá ganhando dinheiro com isso. Mas ele sempre foi péssimo desse negócio de dinheiro, sabia? Não, essas coisinhas que eu faço aí, ele pede muito pouco. A gente ia fazer coisa junto, eu ficava besta, tão pouco que ele pedia. Topava qualquer coisa, fazer mestre cerimônia de vidraçaria. Não sei se ele melhorou, mas 5 mil. Tem que... E o fato foi que a CNN não o chamou. Não chamou. Que ele achava que ia rolar e tal. 5 mil. Mas não pode cuspir no prato que comeu. Não Ainda pode. mais se você comeu durante... Ainda mais uma pessoa dessa que praticamente... Meus amigos, eu vou comentar a respeito disso daqui e eu vou deixar depois para vocês o link da resposta do Alexandre Garcia. Eu poderia colocar aqui para vocês, mas até para que prestigiemos o canal dele, e se tiver alguém aqui que não o conheça ou que não saiba que ele tem canal no YouTube, eu vou deixar tudo prontinho aqui para vocês, para a gente acompanhar o Alexandre Garcia mais de perto, tá certo? Mas enfim, esse aqui é o perfil do jornalismo, meus amigos. Ela tira sarro dele porque ele cobra pouco em ações como, por exemplo, ir a um evento numa vidraçaria, alguma coisa do gênero. Ele explica no vídeo que vocês vão assistir, ele explica que ele não faz isso pelo dinheiro, ele cobra ali um valor simbólico, mas ele faz questão de ser, né, quando ele é convidado para ser mestre de cerimônias, ele faz questão de prestigiar o comércio local, empresários.
Ele não faz isso a troco de dinheiro. Quando a gente escuta esse tipo de declaração, a gente talvez entenda o porquê que hoje o Alexandre Garcia é um cara que não tem o mesmo perfil, as mesmas atitudes que a grande maioria, né, do jornalismo do país, que ataca covardemente o presidente da República. Hoje ele é visto como um cara que é um bolsonarista, praticamente. Mas, na verdade, ele nada mais faz do que trazer o jornalismo verdadeiro. Não dá para chamar o Alexandre Garcia de bolsonarista. Ele é um jornalista que traz a verdade. A verdade. O que eu queria falar para vocês, meus amigos, é o seguinte. Quando a gente escuta esse tipo de áudio, a gente tem a impressão, a gente é levado a entender que, dependendo do valor que é oferecido, a pessoa vai falar na frente das câmeras, nos microfones, o que o pagador mandar. Pois é. E quem sai dessa patota é desrespeitado, como essa moça, a Morrone, falou, chamando o Alexandre Garcia de gagá, chamando a Regina Duarte de gagá. Vocês vão ver no vídeo do Alexandre Garcia, em sua resposta, que ele disse que ele encontrou com ela na fila da comunhão da igreja, que jamais imaginaria que ele recebeu esse áudio com muita surpresa. E disse que ele é um cara simples, que não vai fazer julgamento da colega de trabalho. Enfim, assistam ao vídeo, que eu vou deixar o link aí embaixo. E se porventura o Alexandre Garcia assistir esse vídeo, fica aqui meu recado, Alexandre Garcia. Continue firme e forte na sua jornada. Se você observar em alguns vídeos que eu tenho aqui do canal, eu te cito como um grande exemplo de jornalista. Ao assistir o seu vídeo, a sua resposta a essa covarde, eu posso estar enganado, mas eu senti a tua voz um pouco embargada. Eu me emocionei com você. Em nenhum momento eu tive dó de você, Alexandre. Pelo contrário, eu te admirei, porque você foi corajoso. E é óbvio que o corajoso, o campeão, o guerreiro, tem muita emoção. Talvez isso tenha mexido com você, porque a surpresa de achar que uma pessoa poderia sentir carinho por ti, você escuta um áudio como esse, e todo aquele carinho, aquele sentimento que você certamente nutriu por ela, foi confrontado com a verdade. Mas você tem um apoio, não só meu, tenho certeza que da grande maioria do povo de bem do Brasil o apoia, Alexandre. Seu Alexandre, pelos cabelos e barbas brancos, especialmente por todo o histórico belíssimo, magnífico que você construiu ao longo da sua carreira. Parabéns, e nós estamos juntos. Tamo junto.